Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse suplá maravilhoso. Olha só que lindo que ele fica, todo esse detalhe que a gente tem aqui da nossa borda. A nossa parte aqui do centro, ela é a básica, onde a gente começa aqui com um ponto e vai fazendo os aumentos, fazendo aqui os pontos intercalados. E fica uma peça muito bacana e é muito gostosa de ser feita. Então, como é que a gente faz essa peça? Nós iniciamos aqui pela nossa base e depois nós trabalhamos os motivos aqui. Esse trabalho aqui, eu trabalho com 13 motivos, então, aqui a gente sempre faz essa borda primeiro, para depois fazer os motivos. Nesse meu trabalho aqui, deram 13 motivos, que acredito que é o que você vai usar no seu também. Então, é bem importante que você use o material indicado justamente para dar bem certinho aqui na nossa peça. Então, aqui, ó, eu vou usar o Euro Roma Passione, que é um fio número 3. Para essa base aqui, eu vou usar o fio duplo, que eu vou te mostrar a seguir como fazer. E aqui, para esses motivos que a gente tem aqui, eu vou usar o fio normal, apenas um cabo do fio. Então, as cores que nós vamos precisar para fazer essa peça. Nós vamos precisar aqui de um novelo na cor cru, vamos precisar de um novelo na cor bege e um novelo na cor vermelho. Essa nossa peça aqui, ela tem 160 gramas, então, é uma peça super leve. Aqui a gente trabalha com fio duplo e aqui nos nossos motivos a gente trabalha com apenas um fio. Então, um novelinho de cada uma dessas cores, você pode usar a cor de sua preferência. Então, para o Passione eu vou usar uma agulha para crochê número 2 e quando eu for trabalhar com fio duplo, eu vou usar uma agulha 3,5. Vou precisar aqui também de uma agulha de tapeçaria, essa minha é um pouquinho mais comprida, mas você pode usar a sua agulha tradicional. A gente vai precisar também aqui de uma tesoura. Então, a medida dessa nossa peça aqui é 46 centímetros, 46,5, e o peso dela 160 gramas, ali 158 gramas, arredondando ali 160. Então, um novelo de cada cor desse aqui, desse fio, que é o Passione, da Euro Roma número 3, é o suficiente para você fazer essa peça toda, tá bom? Para você que chegou até aqui, é muito importante ter você aqui no canal. Peço que você curta, comente aqui no vídeo, deixa seu like aí, para mostrar que você gostou do nosso vídeo, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse e muitos outros para você. Então, nós vamos começar aqui pela nossa base e depois nós vamos trabalhar aqui os motivos, fazer as emendas e depois nós vamos finalizar costurando aqui a nossa peça. Então, vamos lá começar a nossa base? Para fazermos a nossa base, nós vamos usar fio duplo, tá? Então, você vai tirar ali o cone que tem dentro da sua peça, do seu novelo, exatamente como eu fiz nesse daqui. E a gente vai trabalhar um fio de fora e um fio de dentro aqui do novelo, para que fique duplo. Se você quiser usar o barbante 6, pode usar, também não tem problema. Eu vou optar por usar esse aqui, porque a gente trabalha aí aproveitando todo o fio que a gente tem. Vamos usar uma agulha 3,5 aqui para fazer essa peça, essa parte da nossa base. A gente vai trabalhar aqui o nosso anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou subir aqui 3 correntes aqui nesse nosso anel mágico. Aliás, eu vou subir 4 correntes, que é 3 correntes de base e uma de espaço, uma para virada. Então, são 4 correntes aqui. Laço o meu fio, dentro desse anel mágico, trabalho mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no nosso anel mágico. Uma corrente, um ponto alto no anel mágico, e dessa forma nós vamos trabalhando até completar 10 pontos aqui. Então, a gente vai
trabalhando aqui no nosso anel, até a gente completar 10 pontos. Aqui, tome cuidado para pegar sempre os 2 fios ao mesmo tempo. Então, aqui eu já tenho 6, 7 pontos, uma corrente de separação, 8 pontos, uma corrente de separação, 9 pontos e uma corrente de separação, 10 pontos. Chegando aqui, vamos conferir para ver se a gente tem mesmo os 10 pontos. Então, são 2, 4, 6, 8, 10 pontos separados por uma corrente cada. Puxei aqui o meu anel, o meu fio para fechar o meu anel, trabalho uma corrente e vou aqui na minha terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Então, essa aqui ficou a nossa primeira carreira, sempre com uma corrente de separação. Logo aqui à minha frente, eu tenho essa minha corrente, então, eu vou inserir a minha agulha ali e vou fazer um baixíssimo. Vou subir 3 correntes, laço o meu fio e dentro desse mesmo espaço eu vou trabalhar outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos dentro desse espaço. Trabalho 2 correntes de separação, laço o meu fio, vou ali para o meu próximo espaço de correntes e trabalho mais 2 pontos altos, certo? Olha só. 2 correntes de separação, vou ali para o meu próximo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhando desta forma aqui até chegar ao final da minha carreira. Aí, chegando aqui ao final, eu volto para mostrar como finalizar. Chegando ao final da carreira, a gente vai ter os mesmos 10 bloquinhos de pontos altos, separados agora por 2 correntes. Para fechar a carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, trabalho 3 correntes para subir, e nesse meu próximo ponto que estou aqui do lado, trabalho mais 2 pontos altos. Então, os 2 pontos altos são nesse mesmo ponto para totalizar 3. 1, 2 correntes, laço o meu fio, vou para o meu próximo ponto ali, em cima do ponto alto, trabalho um ponto alto e no seguinte eu trabalho 2. Então, aqui eu vou ter 3 pontos altos novamente. Observe que na carreira anterior a gente tinha 2, nessa carreira a gente vai ter 3 em cada bloquinho aqui. Então, você vai trabalhando desta forma até chegar ao final da sua carreira. Então, a gente vai trabalhando aqui, fazendo os aumentos, certo? Consecutivamente, na próxima carreira nós vamos ter 4, na próxima 5 e assim vai. Cheguei ao final da carreira, fiz aqui os meus motivos de 3 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Vamos subir 3 correntes, laço o meu fio, dentro desse ponto do meio eu vou colocar 2 pontos altos e um ponto alto aqui no último. Você vai observar que agora, ao invés de 3, nós temos 4 pontos altos. 2 correntes de separação, trabalha aqui o ponto alto, tanto faz se você trabalhar 2 pontos altos separados e no último você colocar 2. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos aqui no meio, aumentou da mesma forma. Aqui, eu fiz 2 pontos altos no final, aumentou também, então, a gente tem 4. Ou, se você preferir colocar os 2 pontos altos aqui no início, também pode. O que vale aqui é que a sua conta fique bem certinha dos pontos, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar dessa forma, sempre fazendo as 2 correntes de intervalo, para a nossa peça abrir. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando. Então, se nessa carreira eu tenho 4,
Na carreira seguinte, eu vou ter 5 pontos. Na carreira seguinte, eu vou ter 6. E assim por diante. Aqui eu tenho a nossa base que eu quero te mostrar, que não tem segredo. Olha só, isso aqui que eu fiz é exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Tá? Não tem segredo nenhum, exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente começa com um ponto alto, depois na carreira seguinte, 2, 3, 4, 5, 6, até a gente ficar com 7 pontos altos, certo? Com 7 pontos altos aqui na cor cru, a gente vai passar para a cor bege, também usando o fio duplo, e vamos fazer 2 carreiras. Então, se aqui eu tenho 7 pontos em cada bloquinho, nessa primeira carreira de bege eu vou ter 8 em cada bloquinho. E nessa segunda carreira eu vou ter 9. Feito essas 2 carreiras de bege, a gente passa para o vermelho. Então, aqui eu vou ter 10 pontos em cada bloquinho e aqui 11, sempre separados por 2 correntes, que é para dar esse efeito aqui na nossa peça. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma, que eu não dei continuidade nesta parte aqui, porque não tem segredo nenhum, você só vai aumentando um ponto para cada bloquinho, e aí você vai ter esse resultado aqui. Então, só retomando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras na cor cru, 2 carreiras na cor bege e 2 carreiras na cor vermelho. Feito isso, você vai fechar com ponto baixíssimo e a gente vai começar a tecer a nossa carreira de acabamento final. Que após fechar, você vai trabalhar com ponto baixíssimo ali, fechando, vai fazer uma corrente e nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Nesses pontos que eu tenho aqui, então aqui eu não preciso apertar muito os meus pontos, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui nessa alça de 2 correntes, a gente vai trabalhar pontos ali dentro também. Então, se você observar aqui, para fazer esse nosso acabamento, a gente trabalha usando aqui os nossos pontos de base para fazer pontos baixos. E nessa alça de 2 correntes que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos nessa alça aqui de 2 correntes. Feito isso, já vejo o ponto que está aqui, ele fica mais escondidinho, e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui. Então, a gente vai trabalhando os nossos pontos, vamos trabalhando. Aqui, conforme você vai trabalhando, se der um nozinho ali no seu fio, porque você está usando o fio duplo, né? Não tem problema, só desmanchar ali e retirar o nozinho. Então, a gente vai tecendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Quando a gente chegar nessa alça de 2 correntes, repetimos os 3 pontos baixos, certo? Olha só como vai ficando. Então, nós iniciamos aqui, a gente vai trabalhando os pontos baixos, que é para depois pegar ali a nossa, quando nós fizermos os nossos motivos, para a gente conseguir trabalhar aqui em volta, fazendo os acabamentos. Então, por isso que a gente faz essa carreira de pontos baixos. Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, aqui eu vou trabalhar fazendo o fechamento aqui com meu ponto baixíssimo. Finalizei os 3 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, onde eu havia subido uma corrente. Faço ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio. Puxo esse meu fio todo pra frente, insiro a agulha no mesmo ponto ali em que eu finalizei esse ponto baixíssimo aqui do lado avesso, puxo esse meu fio lá pra trás,
para ficar um acabamento bacana aqui da nossa peça. Esse fio que está aqui, eu vou pegar uma agulha um pouquinho menor para fazer aqui, puxar para um dos lados aqui, um dos fios, vou dar 2 nozinhos e vou esconder esse meu fio. Então, eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria para fazer aqui esse arremate. Então, aqui, como as outras partes eu já arrematei, aqui dando esses 2 nozinhos aqui no fundo, ele fica bem seguro para que você possa esconder esse fio que sobrou, e aí você não tem aquele perigo de desmanchar, de ficar fio aparente. Então, aqui você vai passar por alguns pontos. Pode passar, esconder todo o fio como você quiser ali, pode fazer o arremate de sua preferência também. E escondendo ele ali, a gente vai cortar o fio. Agora, a gente vai passar para a nossa parte de ali onde nós vamos fazer os motivos, que eles vão aqui ficar todos em volta desse trabalho aqui. Então, aconselho que você faça todos eles, ali toda a parte cru, que eu vou te mostrar a seguir, para depois fazer a troca de cor, então vai ficar mais fácil. Aqui, para essa nossa peça, a gente vai usar 13 motivos. Então, nós vamos começar, vamos pegar a cor cru, um fio só, e aí nós vamos começar a fazer os nossos motivos. Chegando aqui ao final da minha carreira, nesse último motivo, vou trabalhar novamente ali o meu ponto puff. Voltei aqui para fazermos o final. Então, fecho ele como eu estava fechando anteriormente. E para finalizar, aqui nesse espaço, 2 pontos altos, certo? Então, a gente completa aqui os nossos 16 motivos. E para fechar a carreira, eu vou aqui em cima do primeiro ponto que eu fiz e fecho com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou cortar o meu fio, porque agora nós vamos fazer a nossa troca de cor. Então, nós vamos pegar aqui o nosso fio na cor bege. Vamos inserir em qualquer ponto que a gente tem aqui da nossa peça. E aí, nós vamos fazer aqui uma corrente para começar. Pode prender da maneira que você está habituado, ou eu vou prender assim, porque depois eu vou fazer o arremate. Então, fiz uma corrente aqui para começar, e nesse mesmo espaço, nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no próximo ponto, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Então, a gente trabalha naqueles 2 pontos altos e trabalhamos em cima aqui do nosso ponto puff. Vamos fazendo desta forma até completar nossa carreira. Quando nós chegarmos nessa parte aqui onde nós temos o fio, a gente vai trabalhar já escondendo esse fio para ficar mais fácil ali o arremate. Então, aqui a gente já vai trazendo ele para poder esconder ele junto. Então, a gente vai trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base, até completar ali a nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, fiz o meu último ponto baixo. Você vai fechar com ponto baixíssimo onde você iniciou. Pode cortar o seu fio, puxa esse fio aqui todo pra frente, coloca a agulha lá onde você terminou o seu ponto, no mesmo ponto, e puxa ele lá pra trás. A gente faz isso para dar um acabamento perfeito aqui na peça, visto que agora entra a nova cor, que é a cor vermelho. Então, a gente vai precisar fazer essa mudança de cores também, tá? Esse fio que está aqui, depois, quando eu estiver tecendo com a cor vermelha, eu já vou escondendo ele aqui também. Então, para fazermos essa peça, nós vamos precisar de 13 motivos como esse. Então, eu preciso de 13 motivos. Aqui já tenho 2, então, a gente vai fazer 13 motivos como esse daqui, para depois a gente começar a fazer as emendas, tá bom? Então, a gente precisa desses 13 motivos, que é para facilitar o seu trabalho. Você pode fazer toda a parte em cru,
depois você faz todas as partes em bege, facilita bastante ali seu trabalho. E então, após ter feito os seus 13 motivos, a gente vai passar para a cor vermelho. Então, nós vamos começar aqui em qualquer lugar antes, de preferência aqui, desse lugar que a gente terminou, para poder já esconder ele. Então, pego ali o meu fio, faço o mesmo processo. Uma corrente para iniciar, um ponto baixo no mesmo ponto, ok? Trabalho 3 correntes e agora vou fazer aqui o meu ponto picô, que é um ponto baixo pegando aqui no início do ponto, ok? Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto. Então, observe que aqui eu fiz o picô e 2 pontos baixos. Nesse segundo ponto baixo, eu já subo 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no meu próximo ponto. Ponto baixo no próximo ponto. E subo as minhas 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto. Ponto baixo no próximo ponto. E subo as minhas 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Então, se você observar aqui, a gente tem um ponto baixo com picô e um sem. Um com e um sem. Então, assim, a gente vai trabalhando até chegar ao final da nossa carreira. Cheguei aqui, fui trabalhando os meus pontos, olha só que legal. Então, aqui a gente vai ficar com 24 picozinhos, 24 motivos como esse. E aqui voltei para fazer o último com você. Então, ponto baixo, subo as 3 correntes, ponto baixo ali para formar o meu ponto picô, ponto baixo ali no último ponto, e vamos fechar com ponto baixíssimo ali no início, ok? Posso aqui cortar o meu fio, puxo ele todo para frente, e aí insiro a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e puxo ele lá para trás, para ficar assim, um acabamento perfeito. Então, esse primeiro motivo aqui, a gente vai trabalhar ele dessa forma. Então, nós vamos trabalhar ele inteiro e a partir do segundo motivo, que aí nós vamos começar a fazer o segundo, aí nós já vamos emendar aqui no próximo. Então, eu vou voltar aqui, quando eu estiver com uma parte já feita aqui do vermelho, para te mostrar como fazer a emenda. Então, voltei aqui, o que que eu fiz? Peguei o mesmo motivo ali, dos 13 motivos que eu precisava fazer, fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse, ok? Então, com exceção aqui, vou deixar alguns pontos sem fazer, que é para fazer a emenda nessa peça aqui. Então, nós vamos emendar com 2 picôs apenas. Então, faço ali o meu picô, o meu ponto baixo, e quando chega a hora de eu subir o meu ponto picô, eu faço apenas uma corrente. Neste primeiro motivo, eu pego eu vou cortar esse fiozinho aqui, para ficar mais fácil de você visualizar. Nesse primeiro motivo que eu vou emendar, a gente pode emendar em qualquer lugar. Os demais, ele tem um lugar certo para você emendar, uma contagem, tá? Então, fiz o ponto baixo, fiz uma corrente, vou lá dentro da alcinha do meu ponto picô ali, das minhas 3 correntes, e faço um ponto baixo. Uma corrente, deixo aquela peça lá e venho aqui terminar o meu ponto picô. Olha só como ele fica. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto, subo uma corrente e vou lá na minha próxima alcinha dentro do meu picô e faço o ponto baixo lá dentro para emendar. Faço uma corrente, deixo a peça e volto aqui para terminar o meu ponto picô. E você vai observar que ele ficou assim, a emenda, tá vendo? Apenas 2 picôzinhos.
Para finalizar a carreira, eu faço ponto baixo aqui nesse último ponto, fecho com ponto baixíssimo, e aí vou cortar o meu fio e aquele mesmo processo de puxar o fio todo para frente, colocar a agulha onde você finalizou e puxar aquele fio lá para trás. Aqui nesse lado aqui, eu vou dar 2 nozinhos, porque depois eu vou esconder esse fio quando eu estiver fazendo aqui os meus arremates, ok? Então, eu dou 2 nozinhos e vou trabalhar dessa forma a emenda. Olha só como que eu tô fazendo, tá? Então, nós vamos precisar emendar 12 dessa forma, e o 13º, a gente vai emendar ele justamente unindo as duas pontas. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, olha só. Para você emendar todos os seus motivos, como é que você vai fazer? Preste bem atenção aqui nesse detalhe. Como eu falei anteriormente para você, esse daqui, que é o primeiro, no segundo, a gente emenda em qualquer lugar. A partir do terceiro, a gente tem um local certo para emendar, porque a gente vai precisar trabalhar na nossa base aqui para prender, certo? Então, para prender nessa base e ficar uma peça certinha, a gente tem aqui os nossos pontos bem certinhos, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A partir do terceiro, a gente vai fazer da seguinte forma. Olha só. Primeiro no segundo, aliás, segundo no primeiro square, né, que eu emendei. Então, aqui, entre cada um, eu vou deixar o intervalo de 9 pontos picôs, tá? 9 pontos picôs e emendo. Desse lado de cima, vai sobrar 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15, mais 9, 24 pontos picôs. Desse outro lado, a mesma coisa, a gente vai deixar 9 aqui, entre um e outro, 9 picôs, e vai fazer a emenda. Nesse outro, a mesma coisa, a gente sempre vai deixando 9, porque 3 ficarão de espaço, e 3 aqui também, e esses 3 a gente vai costurar na nossa peça. Então, você vai fazer a emenda exatamente como eu te ensinei a fazer aqui. A única diferença é que aqui a gente precisa ter 9 picôs, que é a parte de baixo. E nessa parte de cima, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, porque a gente precisa fazer esse efeito aqui, tá vendo? De arredondar a peça, a gente precisa fazer esse efeito, então, a gente vai precisar deixar 9 aqui, porque a nossa base, ela vai vir bem aqui no meio. Por isso que a gente precisa deixar esses pontos para poder fazer essa junção. Então, você pode emendar todos ali, deixe apenas um sem emendar, por quê? Porque quando a gente chegar no final, nós vamos emendar esse último nesses dois aqui, que é para finalizar e deixar a nossa peça redonda, ok? Para deixar ali não precisar fazer arremate ou costurar quando a gente estiver chegando no final, tá? Vou fazer a junção de mais esses dois aqui e aí eu volto pra gente fazer essa junção aqui desse daqui. Voltei aqui, então, para te mostrar como fazer a emenda ali do último nos dois. Então, aqui eu vou deixar bem posicionado aqui no vídeo para que você possa visualizar e ver todos, tá? Então, aqui, a gente vai precisar fazer essa emenda aqui, nesse com esse, tá? Toda essa outra parte aqui, você já posiciona certinho para ela ficar assim e a nossa base vir aqui no meio. Então, eu vou virar aqui para ficar mais fácil, para que você possa visualizar. Lembrando que a gente precisa deixar 9 aqui e 9 aqui,
Então, a gente precisa fazer isso, tá? Vamos deixar aqui 2, 4, 6, 8, 9. Vamos emendar nesses dois e desse outro lado também. Então, para iniciarmos ali, a gente vai pegar o nosso último motivo, que é o 13º. Vamos colocar o nosso fio ali em qualquer parte. Vamos iniciar trabalhando nosso ponto baixo, as nossas 3 correntes para formar o nosso ponto picô, ponto baixo no próximo ponto, e assim a gente vai trabalhando aqui os nossos motivos. Então, eu vou fazer aqui apenas 3, e aí depois no outro eu já vou emendar, tá? É bem prático de ser feito aqui essa emenda e você não precisa passar tempo costurando depois, além da gente fechar aqui, você não precisa fazer essa parte aqui. Então, fiz aqui 3 motivos de picô, vou começar a emendar. Então, faço o meu ponto baixo de intervalo e o meu outro ponto baixo, que já seria o picô. Subo uma corrente, venho aqui nessa minha peça de cima e conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, até aqui eu preciso deixar livre e preciso emendar nesses dois. Então, já posiciono a minha agulha ali para emendar naquele ali. A emenda é exatamente igual eu te ensinei anteriormente. Ponto baixo lá, uma corrente, ponto baixo aqui. Faço o meu ponto baixo de intervalo. Depois, trabalho o ponto baixo para eu subir aqui uma corrente e prender ali no meu outro ponto, exatamente como eu fiz essa emenda. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo aqui os nossos pontos, né? Vou te mostrar aqui como ficou essa emenda. Exatamente igual nós fizemos em todas as outras. Então, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Aqui eu vou trabalhar 9 pontos picôs também. Então, aqui eu vou só retomar, porque ele desmanchou aqui na hora que eu puxei. Vou só refazê-lo aqui, para poder te mostrar novamente. Então, aqui, olha só. Fiz aqui a emenda dos meus dois. Agora, eu esqueço aqui toda essa minha parte do meu trabalho aqui e vou trabalhar aqui 9 pontos picôs. Então, já emendei 2, vou trabalhar os 9 aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei os meus 9 pontos picôs após ter emendado aqui nesses dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já vou dar início ao 10º emendando. Então, esse 10º eu preciso emendar nesse que está solto aqui, pra gente fechar aqui a parte ali que vai na nossa base. Então, pra facilitar aqui pra você, eu vou virar a peça, não vou fazer nenhum outro movimento, a não ser virar aqui a peça, para que fique mais fácil de você visualizar essa emenda. Olha só. Então, aqui também eu preciso deixar 9 para poder fazer a emenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É nesse daqui que eu vou trabalhar. Então, preparo ali o meu ponto, a minha uma corrente, 2, 4, 6, 8, 9, vou ali no 10º ponto picô, faço o meu ponto baixo, trabalho uma corrente e aí trabalho o meu ponto picô. Então, fiz aqui a minha primeira emenda. Então, você vai perceber que aqui eu tenho 9, 9 aqui e 9 aqui, então, vai dar bem certinho. Aí, trabalho o meu ponto baixo de intervalo normal, trabalho o meu próximo ponto baixo e já subo uma corrente para ir prender lá no outro picô do meu motivo, que assim eu finalizo essa emenda aqui
do meu picô, certo? Então, aqui, eu só vou fazer mais um ponto aqui para ficar mais fácil de você ver a emenda, olha só. Finalizei aqui a emenda, então, eu tenho aqui a minha peça inteira emendada, olha só. E agora, eu preciso terminar aqui os meus pontos, então, preciso terminar os meus pontos picôs até chegar aqui. Vou fazer aqui e já volto. Voltei aqui, então, tô chegando no final. Para finalizar aquele processo de sempre, ponto baixíssimo lá onde você começou. Vamos cortar o fio, puxa esse meu fio todo aqui para frente, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei aqui do lado avesso, puxo esse fio lá para trás para ficar um acabamento perfeito. E aqui desse nosso lado avesso, a gente vai dar 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado para não repuxar seu trabalho. O segundo, você pode apertar um pouco mais. Depois, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria para poder fazer aqui esses arremates. Então, se você observar, só tome cuidado na hora que você for emendar para ele não ficar do avesso aqui torcido, tá? A gente tem aqui toda a nossa peça, toda ela pronta, ó, vou mostrar aqui para que você possa ver. Todas elas emendadas, os nossos 13 motivos. Então, agora chegou a hora da gente fazer a junção da nossa base, que a gente já fez anteriormente. A gente vai fazer a junção da nossa base para poder fechar aqui e ficar bem certinho essa peça. Então, para fazer a junção da base, a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria, mas antes eu vou arrematar esses fios que estão aqui para ficar mais interessante de você ver aqui o trabalho. Aqui eu arrematei alguns outros e sobraram esses aqui que a gente emendou agora. Então, vou fazer aqui a emenda e daqui a pouco eu vou o arremate e aí volto pra gente fazer a nossa emenda. E com os nossos motivos todos prontos e emendados, como eu te ensinei, a gente vai posicionar eles sobre a mesa. Então, você vai precisar deixar eles bem abertinhos ali. A parte onde nós deixamos aqui os 9 pontos picôs, certo? Então, aqui em cima, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui na parte de baixo, a gente tem 9. Então, nós vamos usar essa parte aqui de baixo para centralizar a nossa peça, que já está pronta. E aí, nós vamos posicionar certinho e vamos trabalhar uma costura. Poderia emendar já? Poderia, mas ele daria um pouquinho mais de trabalho e pode ser também que não ficaria tão uniforme essa emenda. Então, para fazer essa emenda, a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria com um fio apenas. Aqui a gente vai usar apenas um fio para fazer essa emenda. Então, se você notar aqui, eu tenho 3, 6, 9, 12, 13 motivos aqui ao redor da minha peça. Então, a gente vai trabalhar os nossos pontos unindo aqui. Por exemplo, nós temos 9 aqui, nós vamos unir 3. Depois, nós vamos caminhar com o nosso fio, porque assim a gente evita muitas emendas, né? Emenda aqui, corta o fio, emenda aqui, corta o fio. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Desse outro lado, a gente deixa 3 e emenda 3 também. Aqui, da mesma forma. Então, aqui para começar, você pode fazer essa emenda também do seu lado avesso, se você preferir. Você pode virar todos eles, assim, né? Vira lá e faz a sua costura do lado avesso. Eu prefiro fazer aqui do lado direito para saber bem o que eu estou fazendo ali, para que o lado direito fique bem certinho. Para que eu veja o que eu estou fazendo. Então, aqui do meu lado avesso, eu vou pegar aqui esse fio e vou apenas dar 2 nozinhos aqui nele, apenas para travar esse fio maior, tá bom? Jogo ele aqui pra frente e assim eu posso começar a fazer a minha costura. Então, só lembrando aqui, se a gente tem 9, nós vamos emendar em 3, então, deixo 3 aqui e vou aqui, aqui eu não preciso, eu posso trazer ele pra cá, assim,
pegando dentro da alcinha do ponto picô e trazendo ele pra cá. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto aqui, olha só. E faço o segundo, então, eu vou dar 2 voltas aqui, nessa minha peça. Esse é um trabalho que agora a gente vai fazer minuciosamente, então, a gente vai fazer com muita calma, muita tranquilidade, para que não fique repuxado e para que fique certinho. Feito isso, aqui eu vou caminhar um ponto. O fio aqui, ele é vermelho, então ele vai esconder super bem. E aí, vou aqui dentro do meu segundo picô. Pego ali dentro da minha alcinha e saio aqui. Olha só, ajusto bem o primeiro e 2, vai ficar super firme essa nossa costura. Caminho aqui por mais um ponto. Sempre com a agulha de tapeçaria para facilitar esse seu trabalho. E aqui vou emendar o terceiro picô. Dentro ali da sua alcinha, das 3 correntinhas, bem dentro do picô. Cuida para não repuxar muito, para que seu trabalho não fique repuxado. Então, a gente vai fazendo desta forma aqui, olha só. Tá vendo? Já emendamos 3 aqui. Vou trazer bem pertinho, para que você possa ver aqui como vai ficar. Então, como eu disse anteriormente para você, eu trouxe aqui esse modelo de emenda justamente porque eu quero deixar bem certinho aqui. Poderia fazer o picô e já emendando? Pode também, só que você vai precisar ter mais cuidado para deixar o espaçamento entre os pontos ali, todos os detalhes, tá? Vou aproximar um pouco mais a câmera para ficar mais fácil você visualizar como a gente só vai trabalhar nessas partes das emendas para ficar mais fácil. Aqui você consegue ver um pouco melhor. Então, a gente, estamos aqui, certo? Vou jogar o meu fio lá pra trás, todo ele lá pra trás. Todinho, tá vendo? Joguei ele lá pra trás. Dobro aqui. Então, aqui nesse ponto que eu tenho aqui, como eu terminei essa costura, eu vou pegar aqui 2 alcinhas que eu tenho bem próximas e vou dar um nozinho que é pra travar esse meu fio, certo? Ok? Então, travei o meu fio, jogo ele lá pra frente de novo. Que assim eu consigo visualizar como fica o acabamento e a maneira mais fácil da gente trabalhar. Vou virar aqui para que você possa visualizar. Então, aqui a gente precisa caminhar novamente até chegar aqui, visto que eu preciso deixar 3 picôs aqui e vou emendar só 3. Então, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou caminhando aqui por dentro dos meus pontos. Ele não vai aparecer, porque é um fio vermelho, exatamente o mesmo tom que a gente tá usando aqui. Então, aqui eu vou tecer, chegando até ali, onde eu preciso fazer a minha costura novamente. Então, observe que eu prendi o meu fio aqui, fiz aqui os detalhes da emenda, e agora eu vou precisar costurar esses 3 aqui. Então, esses 3 aqui, sobram 3 e 3, por isso que a gente deixou sempre 9 aqui. Então, é aquele mesmo processo. Tô com o meu fio aqui, vou lá dentro, aqui, ó, da minha alça de correntinhas, do meu ponto picô, passo o meu fio, vou novamente e passo o meu fio. Olha só, tá vendo? Agora, passo aqui o meu fio pra cá, por um pontinho, caminhando por dentro da trama dos pontos. Pode fazer esse trabalho calmamente, pra ficar bem perfeito mesmo. Esse é o tipo de trabalho que ele tem um valor agregado, porque é uma peça delicada, você consegue lucrar um pouco mais pra fazer uma peça como essa. Então, aqui, cheguei aqui nesse meu ponto, e agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz.
lá dentro da minha alça do meu picôzinho, trabalho fazendo ali a costurinha, sempre dentro do ponto picô. Não tenha pressa de fazer essa costura, porque o importante é o acabamento da sua peça, é primordial que você deixe a sua peça bem acabada. Caminho por mais um pontinho, olha só, tá vendo? E aí, vou prender o terceiro, lá dentro da minha alça de 3 correntes, dentro do meu picôzinho, e vou prender o meu terceiro picô. Então, trabalho fazendo aqui essas 2 voltinhas. Olha só como ficou aqui o segundo. Então, o primeiro ficou aqui, o segundo, e a gente vai pro terceiro. Então, passo o meu fio lá pra trás, dobro aqui pra ficar mais fácil, passando o meu fio aqui todo aqui pra trás, vou trabalhar aqui aquele nozinho que é pra travar o meu fio. Então, pra travar ele, faço aquele nozinho, jogo meu fio lá pra frente de novo e viro aqui a minha peça. Tome cuidado só na hora que você for costurar, para que ele não fique torcido assim. Então, você vai conseguir ter aqui mais facilidade na hora de fazer isso, do que quando terminar a peça e perceber que tem uma virada ali. Então, terminando ali, travando, joguei o fio pra frente, ó, passo aqui ele costurando, olha só. Passando o meu fio, caminhando, certo? Porque agora eu preciso unir estes 3 aqui. Deixo 3 e deixo 3. Então, eu preciso chegar até ali para fazer a união. Não tem segredo aqui é muito mais calma, paciência na hora de fazer do que técnica propriamente. Então, o seu acabamento é sempre muito importante na hora de você entregar a sua peça. Se você quiser trabalhar quando estiver fazendo os picozinhos e já emendando na peça, ok, fica a seu critério. Mas eu prefiro fazer dessa forma, porque daí eu consigo explicar melhor, você consegue ter mais controle de onde é que você está aqui, onde é que você vai trabalhar o seu ponto, qual é o espaço que você vai deixar. Então, fica muito mais fácil ensinar dessa forma. Se você já tiver experiência e quiser emendar assim, daquela outra forma, fica a seu critério, tá? Aqui é só uma sugestão de como fazer essa emenda. Eu vou trabalhando aqui os meus pontos, sempre pegando aqui e fechando, sempre 2 voltinhas para ficar bem firminho aqui esse nosso trabalho. Olha só, emendei o terceiro. Então, tudo que eu fiz aqui nesse primeiro, eu fiz nesse segundo, eu fiz aqui nesse terceiro. Então, eu vou trabalhando ela aqui, terminei aqui. Não esquece de jogar o fio lá para trás, para fazer aquela laçadinha, aquela travada no fio. E aí, você retoma com ele ali pra frente, porque assim você consegue ver bem por onde você está caminhando nos pontos, consegue deixar o acabamento mais bonito. Então, aqui eu vou caminhar alguns pontos com a minha agulha. Aqui eu tô usando uma agulha de tapeçaria um pouquinho maior, mas a agulha de tapeçaria tradicional, ela faz o mesmo efeito que essa, tá bom? Então, aqui, mais um ponto. E agora chegou a hora da gente fazer a nossa união novamente. Então, sempre lembrando, deixa 3 aqui e deixa 3 aqui. Une somente nesses 3, tá bom? Eu tenho aqui 3 motivos para fazer essa união. Eu já fiz aqui 3 com você.
Nesse momento você pode pausar o vídeo para ir costurando o seu. E aí, quando eu terminar aqui, no final, eu volto para mostrar aqui o resultado final dessa nossa peça e como dá bem certinho. Então, para essa minha peça aqui, eu vou usar 13 motivos. Então, se você for fazer a sua aí, atente-se aos 13 motivos. Se for fazer maior, tem que ver a quantidade que mede ali os seus motivos para poder fazer esse contorno da nossa base certinha. E aí, a gente consegue ter aqui um resultado bem bacana. Eu vou dar continuidade aqui e assim que eu finalizar, eu retomo aqui. Finalizei aqui toda a costura da minha peça e olha só que lindo que fica essa peça. Fica uma peça muito bacana e ela pesa apenas 160 gramas. A nossa medida aqui, a gente tem 46 centímetros. Então, fica esse o tamanho da nossa peça e fica uma peça muito versátil, muito fácil de ser feita. E olha só que bacana os detalhes aqui da nossa peça. É uma videoaula aqui bem prática de ser feita e, como eu disse anteriormente, é uma peça que você pode agregar mais valor porque ela tem todo esse trabalhado, ela tem todo esse desenho aqui, que é um diferencial dos suplás que você faz ali, dos mais simples, então você consegue ganhar um pouquinho a mais, agregar um valor a mais, vender por um valor mais alto caso você faça para vender. E por que não fazer para presentear, fazer para você, para usar na sua mesa? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo para ajudar aqui o canal e para que eu possa trazer mais conteúdos similares para você. Um super beijo e até a próxima!